Aí, tá gravando. Enfim, eu tava me apresentando e ano passado no cursinho, esse ano acho que também, tipo, sempre quando tem processo seletivo para monitor, professor e tudo mais, eram as matérias que sempre faltava gente, né? Então, eu me voluntariei, eu sou um voluntário, porque o cursinho é popular, e porque biologia é uma das matérias que eu mais gosto, sempre gostei desde da escola, e querendo ou não, tipo, às vezes quando eu paro para pensar, foi à frente em ciências da natureza, né, e suas tecnologias, que me colocou na faculdade, porque química e física eu sempre errava quase tudo, se não a maioria das questões, mas biologia, tipo, já gabaritei em um vestibular, que eu gosto bastante. E é isso, gente. Olha, É, vai tirando. por que que não fez biologia, pô? Você Ah, leva pelo mó amor de Deus, jeito. velho. Não, não, cara. Ah, Também. Até porque, mano, eu teria que até diadema, tipo, estudar biologia, tá ligado? eu Muito, muito fui. rolê. É, não, você é uma Eu estudei guerreira, ciências nem ambientais, né? Mas tem condições, mano. realmente é puxado. Mas é isso, gente. E, como eu falei, eu vou dar Biologia 2 até o final do ano, né? Mas, tipo, esse é um ano meio atípico. Mas, então a gente vai ficar se encontrando por live e tudo mais, até melhorar tudo e até, sei lá, a Unifesp decidir abrir de novo. É isso. Quer falar alguma coisa, Ju? Ah, acho que não, né? Acho que eles já me conhecem. Se alguém tiver alguma pergunta, é só mandar aí no chat a qualquer momento. Fechou, então. E aí, Então vamos lá, né? Da onde que veio essa ideia, né, de misturar Pokémon com evolução? Tipo, pra quem conhece e gosta do anime, é meio que já, como posso dizer, é intuitivo, né? Tipo, uma das graças do anime Pokémon é quando o Pokémon evolui de um Pokémonzinho pra um Pokémon muito foda. Mas o que isso tem a ver, né? O que dá pra gente trazer de paralelo disso com biologia? Principalmente à frente da Ju, né, que é biologia 1, que é uma coisa mais molecular, um pouco mais complicada e tudo mais. É que, querendo ou não, se você parar para analisar Pokémon tipo, de uma maneira mais, sei lá, racional, por assim dizer, você consegue ver que tipo, tem informações neles muito bacanas, sabe? Além de Pokémon fofinho e batalhando numa rinha de galo, praticamente. E eu vou começar a apresentar aqui para mostrar o PDF. Calma aí, tela inteira. Compartilhar. Vocês estão vendo minha tela, gente? Fala aí. pra mim tá aparecendo. Tá aparecendo de boa? Sim, tá parecendo normal. Demorou. Aqui é o PDF que eu e a Ju fez para mostrar para vocês. A gente vai dar, eu vou pelo menos dar uma melhorada nele um pouquinho antes, quando acabar aqui a live, e vou mandar para vocês no Drive do cursinho. Então, quem quiser dar uma olhada e tal, pode olhar a hora que quiser. E qual é a relação tipo, do anime, né, com a ciência, de fato, né? O anime, além de tudo, ele traz uma relação muito boa que é de humano com a natureza, né? Que é também o pilar principal da ecologia, que é a relação tipo dos seres vivos com o ambiente em que eles vivem. E no anime tem muito isso, a história de um moleque de 10 anos de idade, que tem 10 anos para sempre, que sai com um rato e começa a viajar o mundo inteiro, não sei como, né? Porque nunca fala que ele é um milionário assim, mas enfim, é um desenho, então não tem problema. E mostra muito disso. E é legal porque dá até pra fazer um paralelo com a história de Darwin mesmo, né? Porque o Darwin, ele saiu numa expedição no Beagle, que é o nome do navio dele, e mostra muito disso, da relação do humano com a natureza, mas não só com a natureza em si, mas também com os animais que vivem também na natureza. E evidências cruciais da seleção natural na perpetuidade das espécies, porque assim, eu não sei se todo mundo já estudou, já viu na escola, ou viu alguma videoaula, ou alguma coisa assim, que a teoria da evolução, ela tem meio que duas frentes, né? Tem a frente do Lamarck, que é uma teoria que foi tipo, muito importante na época, e também tem a teoria do Darwin, que é a mais importante, entre aspas, porque foi ele que acertou, né? Tipo, ele viajou lá em mil e, sei lá quando, 1800, alguma coisa assim, então não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha absolutamente nada. E ele, com um caderninho, começou a observar um monte de animal e, e fez uma teoria muito boa. Eu até coloquei a foto aqui do Eevee, porque é muito engraçado, né? Tipo, o Eevee, se você olha no Pokémon, ele é o Pokémon evolução, né? E é muito bacana porque ele tem todas essas evoluções aqui justamente para se adaptar ao ambiente em que ele está.
Por exemplo, o Vaporeon, ele evolui pro Vaporeon quando ele tá, tipo, sei lá, perto de um ambiente aquático, ou no caso do anime, quando você dá a pedra de água para ele. O Umbreon é um Pokémon, tipo, mais da cidade, né? Então, de um ambiente mais noturno e tudo mais. Glaceon também para se adaptar a ambiente de gelo, Leafeon para ambientes mais de planta, etc e tal. E é muito bacana que esse Pokémon ele resume muito bem essa questão, principalmente na questão do Darwin, que é a da seleção natural, né? Que é tipo um ser vivo ele vai sobreviver sempre. Calma aí, tá enviando para entrar. Ele vai sobreviver sempre e sempre perpetuar a espécie dele se ele sobreviver no ambiente, né? E para ele sobreviver nesse ambiente, um dos fatores é a seleção natural. E por que que essa seleção natural ocorre? Né? Tipo, o que que é essa seleção natural? A pressão do ambiente em cima de um ser vivo que faz ele sobreviver e ter descendentes a partir disso, né? No caso, sei lá, aqui do Lithium, ele poderia viver melhor no ambiente de floresta, porque ele não seria facilmente caçado por outros pokémons que comem Eevees, por assim dizer. Nossa, meio triste falar isso, mas pode ser que aconteça. E por aí vai. Quer falar alguma coisa, Júlio? Foi mal, a gente estava tirando uma foto aqui da nossa conversa. Não, por enquanto pode continuando. Depois eu faço Demorou. umas anotações. Eu vou pausar sempre aqui também para ficar olhando o chat e tudo mais. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode abrir o microfone e tudo, porque eu vou estar olhando aqui o tempo todo no PDF, né? Então, às vezes eu não vou conseguir estar vendo o chat, então pode abrir o Se microfone quiser à qualquer vontade. coisa, eu te aviso também, se alguém escrever e você não vê. Ah, demorou. Beleza. Da Marília tinha uma cachorra chamada Ivy, é isso mesmo? Fofurinha. Mas enfim, Então, voltando. gente, o nome não era Eve, mas ela era tão fofa que eu chamava ela de Eve nessa história. Não, qual que era Ela de tinha um raça nome ela tinha? Pi. É um salsicha, Pi, de Coisa fofa. 3,14. E aí a gente chamava ela de Eve quando ela era filhote. E aí é isso, gente. O Eevee, tipo, ele é basicamente a amálgama de todo esse conceito da evolução, que é da seleção natural, né? A gente vai falar um pouco mais do Lamarck, que é outro ponto muito importante, porque principalmente em vestibular, sempre quando você vê uma questão relacionada à evolução, e tem um exemplo no final do PDF que a gente vai mostrar para vocês, é sempre alguma coisa assim, ele vai dar tipo um texto um pouquinho complicado, né, com as palavras mais técnicas, explicando que tal ser vivo sobreviveu ao ambiente por motivo X, Y, Z. E aí você tem que identificar as palavras-chave do exercício e descobrir se está falando de Lamarck ou Darwin. O que é o conceito do Darwin, né? Vamos dar uma passada aqui. É o da seleção natural. Que nem eu já dei uma explicada tipo, um pouco melhor agora há pouco, mas vale a pena falar de novo. Que a seleção natural ela é uma pressão da natureza em cima de um ser vivo que vai fazer com que o ser vivo mais bem adaptado nesse ambiente sobreviva e tenha descendentes a partir disso, e esses descendentes vão sobreviver por conta dessa herança genética que o ancestral dele passou, né, por assim dizer. Tem um exemplo muito bacana, que é o e bem comum até, que é o das aves de tentilhão, alguma coisa assim, que é que quando Darwin estava numa ilha lá, que acho que é a Ilha de Galápagos, ele percebeu 3 espécies de pássaros diferentes. Mas eles eram muito parecidos, e a única diferença deles entre eles era o bico, né? O formato do bico. Uns usavam o bico para comer insetos, outro para comer sementes, outro para pegar, sei lá, peixe, alguma coisa assim. Então o bico tinha que ter um formato específico para isso. E os pássaros, o pássaro, né, ancestral, seria, sei lá, o, o primeiro pássaro de todos, por assim dizer, teria um bico mais bem adaptado para um tipo de ambiente, né, que no caso seria, sei lá, para comer inseto, num ambiente que tem muitos insetos, e os descendentes desse pássaro teriam esse bico também apropriado para fazer isso. E outros seres vivos, né, que não tenham uma capacidade genética para sobreviver nesse ambiente, iriam morrer e não ia perpetuar a espécie dele. É, tipo, bem pesado assim mesmo, mas a natureza é assim, tipo, não tem nem o que fazer. E outra teoria muito importante é a do Lamarck, que também cai bastante no vestibular, que é a palavra-chave, né, seria a lei do uso e do desuso. O que isso quer dizer? O Lamarck, ele dizia que, tipo assim,
um ser vivo, conforme ele fosse usando algum órgão, algum membro do corpo dele, ele ia ou hipertrofiar, né, ou ia desenvolver muito esse órgão, ou ia atrofiar, tipo, diminuir e acabar sumindo. E um exemplo muito clássico é as da girafa, né, por exemplo. A girafa, ela tem que comer sei lá, planta, né, tipo folha de uma árvore muito alta, então ela ficava esticando o pescoço toda hora, e por isso que o pescoço dela crescia, e aí o Lamarck achou que, como ela usou muito, e o pescoço cresceu, então os filhos dela vão nascer já com o pescoço grande. Mas aí que mora o erro, né, tipo, não é o uso e o desuso que faz com que o filho, o descendente, né, desse ser vivo, tenha uma característica XYZ. Por exemplo, você vê um monte de bodybuilder, maromba, usa fitness, etc e tal, que tem um corpo considerado perfeito, né, entre aspas, e quando essa pessoa tem filho, você não vê um filho maromba também, né, você vê um bebê normal. E isso é a mesma coisa para qualquer outro tipo de ser vivo. O que importa é os genes, né, mas naquela época, tanto o Lamarck quanto o Darwin não tinham ideia do que era isso, porque não tinha estudo sobre, então acabou não tendo esse respaldo mais científico para fazerem a teoria deles. O Darwin acabou acertando, né, porque ele era um monstro sagrado, e por isso que ele ficou mais famoso e a gente fala dele até hoje. E aí Bom, Oi? desculpa. Não, é que o Lucas, é Lucas, né? Billy Joe, não sei. Ele deu um exemplo muito bom, aqui ele escreveu aqui, né? Aquelas borboletas que eram brancas e conseguiam se camuflar, mas com a Revolução Industrial, que deixou a fuligem por toda parte, elas ficavam que nem os pontos brancos no preto. E se tornavam pretos fáceis e passaram a morrer Exatamente. Ótimo muito. exemplo, verdade. E aí, nesse caso, quem sobreviveu é as mariposas, né? Que a gente tem até hoje, que eu odeio esse bicho enviado do demônio. Mas sobreviveu porque num ambiente mais. Mano, mariposa é horrível, pelo amor de Deus, velho. Tem um pavor de mariposa, mano. Mas enfim, tipo, nesse caso que o Billy Joe falou, tem um exemplo muito bom, né? Porque tinha uma espécie de cores mais diferentes, de mariposas ou borboletas, que aí começaram a morrer de uma cor só porque ficou mais fácil de ser visível. Que nem você não vê uma borboleta branca, tipo, em um negócio de madeira, por exemplo. Se você vê é porque ela é uma coisa muito fácil e vai acabar morrendo. Foi isso que aconteceu. E aí eu coloquei esses exemplos aqui do Charmander e do Howlet, que não tem nada a ver, mas é mais para ilustrar, né? Tipo, sei lá, o Charmander seria, por exemplo, a de uso e desuso, né? Ele malhou muito as costas e acabou criando asa e virou um Charizard foda. E o Howlet, ele acabou, sei lá, tendo asa, então ele foi crescendo e foi virando uma corujinha da hora. Mas é bem difícil você identificar isso no mundo Pokémon. Tipo, tem vários que dá para você ver claramente que, nossa, ele tem. Que nem o Pikachu, por exemplo, né? A evolução dele, o Raichu, tem um puta rabão gigante. Mas para pra pensar, tipo, pra que o Pikachu vai usar esse rabo dele? Sei lá, pode usar pra defesa, enfim. Aí ele usou bastante, acabou evoluindo pro Raichu com um rabo muito grande. E aí o próximo Pichu que fosse nascer ia ter um rabo grande também, se fosse pensar que a teoria do Lamarck vai ser certa, né? Mas basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida? Conceitos, dúvidas, apontamentos, que nem o Billy Joe falou? Ninguém? Gente, participe. É verdade. Fala, eu não sei. Eu assisti, mas não toquei muito. Eu assisti, acho que até a terceira temporada, a quarta temporada, alguma coisa assim. Fala aí, Verônica, o que que a série fala sobre. Eu lembro que tinha, tipo, sei lá, depois que explodiu um monte de bomba atômica, teve uns animais que sobreviveram porque, sei lá, eram muito bons. Gente, tem muita gente no live, tô muito feliz. É verdade, é verdade, é verdade. Não sei se todo mundo aqui assistiu essa série ou conhece essa série, mas o The 100, né, eu falo The 100, é uma série que é tipo assim, teve uma guerra nuclear, aí teve uns humanos que foram morar no espaço,
E aí um grupo de jovens foi mandado para a Terra de novo para ver como estava. E aí eles descobrem que tem outros humanos que sobreviveram e tem um grupo que é mais antigo que morava numa montanha. E aí, só que essa galera da montanha, eles não podiam sair da montanha nunca porque eles não sobreviveriam à radiação, que nem uma galera que sobreviveu à explosão e tudo mais sobreviveria, né? E aí eles teriam que, sei lá, roubar o sangue dos outros, negócios assim, não lembro direito. Mas fala muito isso. A galera que sobreviveu à radiação e à explosão e viveu ao ar livre teve filhos que também conseguiram sobreviver, né? Enquanto os outros que moravam na montanha e tipo, nunca conseguiram, tiveram filhos que também nunca vão conseguir. E aí acabaram morrendo quando saíram da montanha. Last of Us Part 2, que lançou recentemente, vi, já zerei, jogo do ano, inclusive. Fungo vírus causou apocalipse. Tem um puto embasamento científico, tipo, não é só um zumbi morto sem sentido. É, isso aí, vídeo. É verdade, tem esse exemplo mesmo. Em The Last of Us Part 2 é um fungo que evoluiu, né, e começou a infectar humanos. O fungo existe, só que ele infecta só insetos, ele acaba controlando formiga, tipo, o cérebro da formiga e tudo mais. E se vocês procurarem na internet, a formiga É vira até muito um zumbi, louco. de fato. Vira até um zumbi e Louco. começa a comer outras formigas, é um negócio Sobe, loucura sobe em demais. árvore. É, mano, vira. Nossa, É e muito aí, legal. no jogo, esse fungo evoluiu, né? Em vez de infectar só formiga, passou a infectar humanos também. E aí deu no que deu o apocalipse zumbi que tem em The Last of Us. É verdade, faz muito sentido. Você quer falar alguma coisa, Ju? Ah, eu queria perguntar, eu não sei se você falou isso enquanto eu estava no banheiro, tipo, se eles sabem que é uma espécie endêmica. Não sei. Você sabe, gente? Que é uma espécie endêmica. Não, não falei sobre. Não? Bom, às vezes a gente sabe assim que às vezes é de senso comum, né? Que quando fala, tem que proteger a Amazônia porque tem tantas espécies endêmicas, tananã, tananã. E, e qual que é a relação disso com a evolução, né? Bom, as espécies endêmicas, elas têm basicamente apenas naquele lugar onde ela está. Então, o que Uhum. isso tem a ver com evolução? Como que, por exemplo, Darwin observou que as ilhas, eles tinham muitas espécies endêmicas, que tinha em uma, mas não tinha em outra. E aí, basicamente, o que você estava falando, né? Seleção natural, Sim, exatamente. então, ela só tem naquele lugar, porque a partir da seleção natural, ela se adaptou tão bem àquele ambiente, né? Os seus descendentes, né? Conseguiram sobreviver e tudo mais, que acabaram se especiando mesmo, né? Virou uma espécie super adaptada àquele lugar e que não se adaptaria a outro lugar da mesma forma. Exatamente. É até um exemplo que eu coloquei aqui embaixo, que é evolução por fator geográfico, né? Tem o exemplo no Pokémon, que é o Rattata normal, que você vê sempre lá em Pallet, por exemplo, em qualquer canto do jogo, que esse rato tá em todo lugar. E também, mais recente, né, que é a Lola, que no caso seria o Havaí do mundo real, tem o Rattata nessa forma preta de bigodão. E é um exemplo de evolução por fator geográfico mesmo, né? Porque, por exemplo, por algum motivo, o ratatá normal, roxinho, bonitinho, sobreviveu em certos lugares do mundo e se reproduziu, então você vê ratatá roxinho em todo canto. Agora, o ratatá preto, você só vê em Alola, porque, de alguma forma, a pressão geográfica, né, a pressão natural daquele ponto, daquela ilha, no caso, Alola ou Havaí, né, fez com que favorecesse que tivesse ratatás pretos. Então, o ratatá preto que sobreviveu ao ambiente, ele acabou tendo descendentes que também foram pretos com o passar do tempo. Isso é um exemplo muito, muito bacana que, tipo, no jogo você percebe claramente, que é a Lola Form, né, dos Pokémons. Tipo, essa é a mais ok, porque tem umas formas, tipo, sei lá, a do Execute, que é uma palmeira, vira um coqueiro ridículo, horrível, muito feio. Não sei onde ele tava com a cabeça fazendo aquilo. Mas é um exemplo bem bacana. Tem o Pikachu também, na forma Lola, mas é um Pikachu que fica surfando, tipo. Esse é o exemplo até que mais real, né? Que dá pra trazer como exemplo. O Billy Joe perguntou, né, da febre amarela, que ela é endêmica.
É mais ou menos isso também. Só que ela tem várias. Na verdade, ela é transmitida por mosquito, né? Então, como tem vários tipos de mosquito que foram essa mesma coisa, se diversificando, tem espécies endêmicas de diferentes lugares. Se eu não me engano, tem um pouco mais de 30 na África, e todos eles transmitem a febre amarela. Então, elas são endêmicas daqueles lugares, e tem um tanto, não lembro quanto, deixa eu ver se eu acho aqui, mais uns, não lembro o número, mas um tanto de números que são endêmicos de certas regiões. Então, que sobrevive a uma região, mas não sobrevive a outra. Mas é tipo isso mesmo. É isso aí, gente. E. Calma aí, tem uma pessoa querendo entrar. Yaman, tá, eu não conheço. Mas é verdade, essa pressão do ambiente sobre os seres vivos é uma coisa que sempre acontece, né? Que nem você percebe que, tipo. Isso é em todo canto, inclusive para os seres humanos. Tipo, por exemplo, pessoas que moram em lugares muito frios, que não tem muito sol, por exemplo, sei lá, gente que mora no Alasca, por exemplo, tem a pele muito mais clara do que as pessoas que moram em um país tropical que nem o Brasil ou países da África, por exemplo. E se você tacasse uma pessoa dessa que tem uma pele muito, muito clara num país tropical que tem uma incidência solar muito grande, essa pessoa provavelmente ia morrer de insolação, né? Porque a pele dela não está adaptada a sobreviver a essa condição climática. E isso também funciona para vários outros tipos de animais, por exemplo. Por isso que você vê, sei lá, o urso polar lá nos extremos do mundo, né? Não sei se é do Polo Norte ou do Polo Sul, mas enfim, e outro tipo de urso em outros tipos de cantos do planeta, tipo o urso panda, você vê na Ásia, o urso pardo, você vê no América do Norte, e enfim, para várias outras espécies também, sei lá, de tigre, que tem tigre, jaguar, jaguatirica, leopardo, guepardo, leão, onça, etc e tal, e por aí vai. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Vou seguir então. Outra coisa importante que é para levar em conta, né, que já deu um spoiler, que é o conceito do neodarwinismo, né? O que é isso? Tipo, é meio que, se você for parar para pensar, é o darwinismo atualizado. Não é porque é neodarwinismo que mudou tipo, alguma coisa, só acrescentou conceitos que não tinham antes, né? No caso, acrescentou o fato científico da genética, né? Que Mendel descobriu lá atrás e que hoje é muito mais aprimorado. E o neodarwinismo ele inclui a genética na teoria e deixa muito mais embasado. E com isso você percebe que, tipo, desde sempre não, né? Desde quando o Darwin postou a teoria dele, ele estava certo em algum grau. Só faltava, tipo, mais uma peça do quebra-cabeça, né? E isso é uma coisa que a Ju vai explicar um pouquinho melhor mais pra frente, que, tipo, é, esse sequenciamento do DNA, as proteínas que cada ser humano tem, ou cada ser vivo tem, e essas coisas é muito importante porque, querendo ou não, a evolução é uma coisa aleatória, né? Não tem como você prever o que vai evoluir ou para que vai evoluir. Que nem, sei lá, se você for falar no caso de Pokémon, por exemplo, não tem como você prever, tipo, só porque esse Rattata aqui tá numa ilha diferente, ele vai ficar preto, sabe? Não dá pra você saber. Até porque você começa a parar para pensar por que que surgiu um urso polar, né? E por que que existem ursos polares até hoje. É porque em algum momento tinham ursos de várias cores diferentes, talvez, sei lá, preto e branco, que a gente mais conhece, marrom e pardo, enfim. E viviam, né, no mesmo ambiente, sei lá, um ambiente de neve. E por uma aleatoriedade do universo, um urso nasceu branco. E esse urso branco conseguiu sobreviver mais em ambientes com neve. E aí, quando ele se reproduziu, começou a ter muitos mais outros filhotes brancos, e talvez, sei lá, com cores diferentes, mas os brancos eram o que mais sobreviveram nesse ambiente polar, e por isso que você só vê o urso polar branco no Alasca, no Polo Norte, no sul de urso polar, gente, desculpa. Mas nada impede de, tipo, um casal de urso polar, do nada, ter um filho albino ao contrário, né? Tipo, um urso polar marrom, por exemplo. Mas esse filhote de urso polar marrom não ia sobreviver muito, né? Por conta do ambiente. Acho que é isso, essa é a parte da Ju. Se quiser falar alguma coisa, se quiser começar a falar, Ju. Ah, beleza.
Deixa eu ver. Acho que eu posso compartilhar daqui. Ah, você consegue ver aí? Acho que eu consigo, sim. Demorou. Aí eu vou grifando umas coisas. Beleza. Mas é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Eu quero que todo mundo responda no chat, hein? Sem caô. Qual é o Pokémon favorito de vocês? Essa pergunta é fácil, hein, gente? É, isso é fácil, pelo amor de Deus. Até quem não é muito fã tem um, não é possível. Dá pra ver que é o Celebi. Nossa, o Celebi é bonitinho, muito apelão. Do Billy Joe. Como que é o nome? Ela parece Magnemite? uma cebolinha. Oi? Do Billy Joe. Acho que é o Magnemite que ele tá falando, ou Pequenininho. Magnezone, não sei. Eu não sei o nome. Putz, tinha um jogo de Pokémon que era também de tabuleiro. Você já jogou? Que tinha tipo uns tazos, assim, que você Nossa, encaixava. já, Nossa, joguei é umas muito da perguntinhas, hora. era muito legal, saudades. Squirtle. Não, mas tem que ter um favorito, não é possível. Com quem você anda no Pokémon GO pra ganhar o docinho? Bulbasauro do Giovanni, grande Bulbasauro. Entei, O entei. Entei. Nossa, o Entei é muito apelão, mano. Eu lembro que quando eu jogava o Pokémon Ah, eu não Emerald, alguma coisa lembrava qual assim, que era. ele é um dos que eu, tipo, nunca consegui capturar e sempre matava todos os meus Pokémon, safado. A Bulbasauro. Magikarp. O filme do Entei é da hora, eu gosto muito. Nossa, eu nunca vi desse. Ah, mas o Magikarp tem seu valor, mano, pensa. Quando ele evolui, Magikarp. ele fica bravíssimo. O meu favorito, eu não sei, tipo, eu não consigo falar um, eu tenho três. É o Gengar, o Arcanine e o Dragonite. Tipo, não sei qual que eu escolheria, assim, pra ser numa jornada Pokémon. Se existisse Pokémon de verdade. Bom, gente, vou começar então, né? Aliás, começar não, continuar, né? Que ainda é o mesmo assunto, mas falando a nível microscópico, né? Que é mais interessante, brincadeira. Eu vou compartilhar aqui minha tela também. E aí, gente, tá aparecendo? Tá carregando. Tá carregando. Deixa eu ver. Aí, tá sim. Tá assim? Tá. Então, podem ir falando também comigo, que senão parece que a gente tá falando sozinho, né? Qualquer dúvida, é É só me verdade, é interromper. verdade. Então, como o Gabriel estava falando, ele deu vários exemplos desse processo de evolução que a gente consegue ver a olho nu, né? Que a gente vê as diferentes espécies, consegue perceber que cada uma tem a sua distinção, às vezes em cor, às vezes na sua aptidão. Então, eu vou falar assim um pouquinho o que está por trás, assim, né? Como que isso acontece a nível celular, por exemplo, né? Acontece alguma coisa? Muda alguma coisa? Será que muda? Na verdade, sim, né? Então, aqui, eu deixei aqui escrito evidências moleculares da evolução. Então, assim como a gente vê as diferenças macroscopicamente, vamos tentar lembrar daquela aula lá, primeira aula que a gente conversou, que já faz, enfim, meses, né? Mas que eu comecei a falar um pouquinho de biologia celular. Então, e aí, né? Quais são as evidências moleculares que vão corroborar aí com Darwin, que vão falar, beleza, a teoria da evolução faz sentido, é isso mesmo. Então, assim, quando a gente compara as moléculas de DNA de diferentes espécies, você realmente pode perceber que é diferente, né? Nós somos todos diferentes, cada um tem seu DNA, porém, também tem semelhanças. Nós todos temos semelhanças nos nossos genes, com todas as espécies. Então, assim,
isso caracteriza um parentesco evolutivo. Em algum nível, todos nós somos parentes. Meio estranho, né? Mas é assim que é. E aí eu peguei esse exemplo aqui do Mew, e que ele talvez, ele é o ancestral de todos os Pokémons. Eu descobri isso, tipo, agora, assim, né? Olhando aqui para nossa live, porque eu não sabia que o Mew, ele tem o DNA genético de todos os Pokémons. Então, por isso que ele é capaz de aprender qualquer tipo de golpe. Eu adoro o Mew e ele é, tipo... É verdade, nossa, ele é ridículo de apelão. Inclusive, tipo, tem uns filmes que ele se transforma em qualquer Pokémon que ele quiser também, tipo... é, Ele consegue virar, tipo, um Pikachu, consegue virar um Togepi, qualquer coisa. Por conta disso, né? Porque ele é um Pokémon ancestral, então ele tem esse poder dele de fazer isso. Aí, e tem um outro Pokémon muito bacana, que é tipo um descendente do Mew, que é o Ditto, que é aquela gosminha rosa que também consegue se transformar em qualquer Pokémon. Isso é bem bacana. Ah, nossa, esse eu não lembrava, não, hein? Sim. Depois eu vou até olhar sobre ele, não lembrava dele. Mas é isso, ele, como você falou, ele é um Pokémon raro, e esse é o motivo porque muitos acreditam que ele é um antepassado de todos os Pokémons, porque ele tem nele todos os códigos genéticos. E eu sei disso por causa dessa Pokédex, né? Não estou inventando, foram os criadores que inventaram isso. Oh, meu Deus, tá lento aqui no computador. E aí, continuando a falar em nível molecular, essa mesma diferenciação também ocorre para as proteínas. Então, elas possuem semelhanças e diferenças para cada um de nós. Então, cada um de nós vai ter uma forma ali de acontecer. Eu vou explicar um pouco melhor agora para falar assim, nossa, o que você está falando? Não estou entendendo nada. Calma, gente, calma aqui. Vai dar certo, vai dar certo. Eu peguei aqui um exemplo do citocromo C, citocromo C oxidase. Meu Deus, o que é isso, né? Bom, ela é uma proteína, né? Eu tô falando de proteínas, ela é uma proteína M. HE, vou escrever aqui. Proteína M. As proteínas M, elas fazem os grupos dessas proteínas, lembram vocês alguma coisa? M, hemoglobina, enfim, ela faz parte desse grupo, essa proteína M, e ela se chama assim porque ela tem um átomo de ferro na sua composição. Não vou aprofundar muito aí, porque, né, depois a gente conversa mais aprofundadamente. Então, essa proteína, ela está presente em todos nós. No caso, todos nós que fazemos respiração aeróbica. Deixa eu até abrir o chat, porque eu queria perguntar para vocês se vocês lembram o que é respiração aeróbica. Deixa eu ver aqui. Se tá todo mundo nadando. Se não lembrar, pode falar, tá? Não tem problema, não. Que usa oxigênio, é isso mesmo. Então, esse citocromo C, essa proteína, ela está presente em todos nós que respiramos utilizando oxigênio. Então, essa proteína, ela tem basicamente 104 aminoácidos, tá? Eu só estou falando isso por quê? Porque esses aminoácidos, eles estão presentes em diferentes quantidades. Tudo isso, todos esses 104 aminoácidos, eles têm uma quantidadezinha diferente para cada tipo de espécie de organismo, que é mais ou menos o que eu escrevi aqui, né? A porcentagem de cada um desses aminoácidos vai variar para cada organismo, e por isso que ela está, sim, relacionada com a proximidade evolutiva entre as espécies. Então, a gente tem esse citocromo C, a baleia também tem, só que todas as baleias vão ter.
todos os citocromos C das baleias têm esses 104 aminoácidos, os nossos também, porém, tem umas coisinhas diferentes, né? De quantidade mesmo. Mas olha só como é semelhante, né? Que a gente tenha isso parecido com tantos outros animais, insetos, enfim. Então continuando aqui, né? Essa proteína, ela existe desde os primórdios na vida da Terra. Então, assim, ao longo da evolução, as pequenas variações de cada grupo de organismos foram estabelecendo também essa diferença molecularmente. Isso também fez parte do processo evolutivo. É apenas um exemplo de como que isso também varia microscopicamente dentro da gente. Então, isso também para as outras proteínas, né? Essa variação da estrutura dessa proteína, ela também revela tanto, como eu disse, tanto as suas diferenças genéticas quanto as semelhanças. E, basicamente, é o código de barra da nossa vida. Que eu coloquei aqui só para ilustrar como mais ou menos... Como não, né? Só para vocês verem que dá para fazer esse sequenciamento genético a partir disso. Bom, Juliana, o que você está falando, né? Tá todo mundo muito perdido? Gente, falem comigo, tá? Eu vou fazer umas perguntas agora, para a gente pensar junto aqui. Bom. Eu acho que, tipo, isso é bem bacana de pensar, né? Porque às vezes não é tão intuitivo assim que o mesmo DNA que a gente tem na gente é bem parecido com o DNA de outras espécies, né? Isso é um negócio bem bacana de se pensar, que, tipo, nossa, é quase a semelhança, tipo, de um ser humano para uma minhoca que tem no chão, por exemplo. Sim. Tipo, Sim, pois é. Aí por isso que falam, o ser humano vem do macaco. tem essa, né? Sempre tem. Mas não é bem assim, a gente é primo, né? A gente é parente, sim, mas a Tá gente não vem. perto, mas tá longe ao mesmo tempo. Tá perto. Provavelmente, isso que eu estava citando das proteínas, elas têm mais semelhanças com a do macaco, por exemplo, que é o nosso parente, do que Uhum. com a baleia, que eu falei, né? Sim, exatamente. É engraçado que nem você falou, né, do macaco, que muita gente que, tipo, sei lá, desacredita de alguma forma na teoria da evolução, fala isso, né? Ah, porque se a gente veio do macaco, por que que tem macaco até hoje, né? Tipo, Sim, isso acontece sim. porque são duas espécies diferentes, né? Não é como se o mesmo macaco lá de 1 trilhão de anos atrás, que hoje se tornou Homo sapiens, é o mesmo, tipo, mesma espécie de um mico-leão dourado, por exemplo. Então não tem como você fazer essa ligação, né? Apesar de ser parecido. E já entra também nas teorias de Darwin, enfim, que é aquela coisa de habitat, que é o que basicamente é o que influencia a gente, é o meio, né? Quando. Ai, desculpa, gente. Bailão. O Billy Joe falou aqui que nem a da banana, o DNA do ser humano é o perto da banana. Exatamente. Nossa, eu não sabia disso, sério? Exatamente. Rapaz. Será que a gente seria uma banana na vida anterior? Não sei. Não sei. Bom, aí eu mencionei aqui, aí só para a gente fazer uma recapitulada, assim, eu mencionei que esse citocromo C, ele só está é uma proteína, que ela só está nos seres vivos que fazem respiração aeróbica. Aí só para a gente relembrar qual que seria um outro processo para obter energia sem ser a respiração aeróbica. Na verdade tem esse e mais um. Que é outro tipo de respiração? É. Hum. Que fala assim, nossa, existem bactérias aeróbicas e bactérias... Tá fácil essa, a gente rima com aeróbica, né? Isso aí. Bom,
Vou dar spoiler, então. Aqui, ó. Falaram, responderam anaeróbicas. Entenderam? Aham. Boa, boa, boa. Isso. Como a respiração é anaeróbica. E aí entra a parte também de novo, da seleção natural. Por que que existem bactérias anaeróbicas? Por que que elas decidem não usar oxigênio? Elas são loucas? O que que é? Bom, é aquela coisa de adaptação. Tem espécies, como alguns fungos, por exemplo, que a respiração deles é facultativa. Eles se adaptam, na verdade. Quando tem oxigênio, eles realizam respiração aeróbica. Quando não tem, eles fazem a respiração anaeróbica. Então, vou até acrescentar aqui. Sim. E tem também algumas bactérias que são estritas, por exemplo, que elas realmente não conseguem fazer de outra forma, porque o oxigênio é até, como que fala, tóxico para essas bactérias. Ela não pode fazer assim. E um exemplo próximo da gente é essa aqui, ó. Anotei aqui para... Fazendo um paralelo com o Pokémon de novo, né? Tem uns que dá para você pensar que fazem esse tipo de respiração, que são os Pokémons que vêm do espaço, né? Tipo, os Pokémons alienígenas, que seria o Rayquaza e o Deoxys. Tipo, como que ele sobrevive no espaço que não tem oxigênio? Provavelmente ele pode fazer uma respiração anaeróbica. Eu acho, né? Não tenho certeza. Sim, tem um ser, um organismo, até que falaram que será que é o ser mais adaptado do mundo, mais evoluído do mundo. Não sei se vocês ouviram falar, eu não lembro dele. É capaz de sobreviver a condições extremas. É um bichinho bem feio. É tipo uma minhoca, né? Um negócio assim. É o tardigrado. Deixa eu ver se é esse. É esse ser aqui. Não, tá. Ele é capaz, Isso, tardígrado, exatamente. é isso mesmo, tardígrado. Ele é capaz de sobreviver assim, a menos 200 graus Celsius ou a, sei lá, 150 graus Celsius. Ou seja, muito frio e muito quente. Mano, olha isso. Como isso não é tipo um alien, velho? Negócio feio, mano. Ele pode ser um alien. Eu falo assim por mim, né? Não sei se é, porque ele é capaz de sobreviver no vácuo também. Exatamente. Tipo, é bacana que tem uma teoria de origem da vida, que é a panspermia cósmica, né? Que fala que a vida na Terra veio do universo, por assim dizer. Tipo, tinha um ser vivo primitivo dentro de um meteoro que bateu na Terra e começou a se multiplicar e virou toda a vida que a gente tem hoje. Eu, eu sou uma das que acredita um pouco, assim, porque o que que impede? Eu não vejo, assim, a gente sabe que tem organismos que são capazes de sobreviver a condições extremamente, que nem esse aqui, extremamente pesadas, até esse aqui, inclusive, ele sobrevive até altos níveis de radiação, então, Uhum. radiação V, né? Então, desculpa a palavra, mas ele é foda. Os bracinhos dele, nossa, que negócio horrível, velho. Feio, né? Aqui mesmo. Ele aparece até no Homem-Formiga, não sei se todo mundo assistiu, mas acho que no 2 ou no primeiro, não lembro. Quando tem o Reino Quântico lá, aparecem uns tartígrados, não sei falar isso. Parece? Aparece, eles tentam comer lá o Homem-Formiga, é uma da hora. Nossa, credo. Esse que eu citei, ele, como uma bactéria anaeróbica, ele é a bactéria do tétano. Então, ele é um dos que não consegue sobreviver com oxigênio. Ele sobrevive fazendo respiração anaeróbica, desculpa, e o seu, assim, seu composto que ele consome, no caso, é o ferro. Então, beleza, isso a gente alinhou. Então, eu pergunto outra coisa para vocês. Os organismos que não realizam a respiração aeróbica também possuem ou consomem ou produzem proteínas? Porque aquela proteína, citocromo C que eu citei, é só de quem respira oxigênio, né? Então, quem não respira oxigênio também precisa de proteína de alguma forma? Vocês saberiam, assim... Pode falar da intuição de vocês, sem
Ó, todo mundo sim, que bonitinha. É isso mesmo, gente. Mas por quê? Alguém sabe me dizer? Por que que todos têm, então, né? Todos os organismos têm. A gente conclui isso, né? Tanto eucariontes quanto procariontes. A gente falou isso também lá na primeira aula de eucariontes, procariontes. Boa, Billy Joe. Boa. Essa é uma das hipóteses. Nossa, você vai fazer qual curso mesmo? Tá em chamas o Billy Joe hoje, rapaz. Nossa, Tô gostando de ver. área aqui, hein? Gostei. É uma ótima hipótese. E também porque a proteína, ela basicamente, ela é aquela, tipo, fada sensata, assim. Eu não gosto desse termo porque eu peguei raiva desde o Big Brother, mas ele é o composto, assim, fada sensata, porque ele tem muitas funções no nosso organismo, né? Tanto de estrutura, ele está presente na estrutura da membrana das células, dos nossos tecidos, incluindo o vírus. Incluindo o vírus. Deixa eu até pegar um desenho do vírus aqui. Pegar da Covid, né? Nossa. O vírus da Covid, que é o coronavírus. Ó, esse aqui tá bonitinho, mostrando ela assim, ó. Esses spikes aqui que ela tem, que é inclusive o que usa para, digamos assim, grudar, né, nas nossas células, é formado por proteínas, no caso aqui a glicoproteína. E aí ela basicamente, que nem eu falei rapidamente na primeira aula, o vírus é basicamente proteína e o DNA, né, ou o RNA solto ali. Então ele tem um envelope dele que protege esse DNA, e esse envelope, um dos componentes principais é a proteína. Então até o vírus tem proteína, né? A gente está concluindo, chegando aqui na mesma conclusão. E aí, beleza, aí eu vou deixar uma lição de casa, digamos assim, né? Essa minha pergunta é a seguinte aqui. E afinal, o que são proteínas? Como a gente vai compartilhar com vocês esse PDF, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo aqui. Não sei se vocês já estão cansados dele, mas eu não sei como estariam, porque esse professor ele é muito fofo e ele dá uma aprofundada muito legal em proteína, como que... Gente, a Monja Coen. Então, esse fofo aqui, ele vai explicar coisas bem legais e de forma sucinta. Essa aula dele aqui é um pouco mais longa, assim, tem o quê? 35 minutos. É uma das mais longas, que os vídeos dele são curtos até. Só que vale muito a pena ver, porque ele explica muita coisa mesmo, e vocês podem ir anotando e tirando dúvidas também com a gente, né? A gente está aqui para isso, então ele é muito bacana mesmo, fica de lição de casa. E aí, para continuar, assim, para a gente concluir essa nossa conversa, deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui. O Billy perguntou sobre a produção da vacina do corona. Ah, olha o que a Marília falou. Inclusive, ele se chama Corona por causa desses spikes. Corona é coroa em espanhol. Eu não sabia disso. Legal, hein? Ó, um jeito até de lembrar. Não sei, vai que cai. Eu acho que vai cair muita coisa de coronavírus nesse Enem, né? Porque acho que toda informação é bem-vinda. Porque não conseguiram fazer a vacina até hoje. Tipo, não é só atenuar o vírus e colocar dentro do corpo. Então, é que vírus realmente é uma coisa bem complicada, assim. Uhum. Isso de atenuar o vírus e colocar dentro do corpo é uma coisa assim que a gente não tem noção do que seria o atenuar, né? A gente não tem ainda como saber. Estão estudando para a gente saber o que seria uma atenuação do vírus, qual que seria o efeito de um vírus atenuado, digamos assim, entendeu? Ele poderia ser
dar um exemplo, ele poderia ser tão atenuado que não ia surtir efeito para nada, não ia te proteger. Ou ele pode ser atenuado de forma que ainda está muito forte e matar a pessoa. Ou, o que também estão estudando muito, a evolução do vírus. O vírus evolui muito mais rápido que a gente, ele muda muito, ele se adapta muito rápido. E uma amiga até ela mencionou hoje para mim, que no Amazonas já está ocorrendo uma pesquisa sobre os tipos da Covid. Porque eu não sei se vocês viram nas notícias, enfim, as pessoas têm sintomas muito distintos, às vezes, de Covid, né? São os principais, mas às vezes são muito, muito distintos. Tem gente que, enfim, não sente nada, nada acontece. Tem gente que fica parecendo tipo uma gripe, né? E tem gente que além de parecer uma gripe, tudo, ataca muitos pulmões. E tem gente que ataca os rins também, além disso tudo. Então, estão estudando para ver como assim, como isso está acontecendo. Então, estão concluindo que só lá no Amazonas, na verdade, tem 3 tipos de Covid já. E por que isso está acontecendo, a gente ainda não sabe, né? Está acontecendo estudo, se é uma mutação realmente do vírus ou não. Mas é muito rápido. Deixa eu ver Pois aqui. Respondendo a pergunta da Radassa, tem algum Pokémon que parece um nome do você falar Tartígrado. Não que eu saiba, pelo menos. Porque, pelo menos, tipo, parece que a galera que desenha, né, Pokémons novos, eles estão mais focados em Pokémons que não, tipo, seres vivos que não sejam microscópicos, por exemplo. Eu sei que tem os Pokémons que, tipo, parecem uma molécula, até, acho que é de 2 gerações atrás, mas é horrível, é muito feio, tipo, ninguém gosta, ninguém quer comprar boneco disso, então eles acabam esquecendo. Acho que foi um teste que eles fizeram para ver se ia dar certo e acabou dando muito errado. Então, esse Pokémon caiu no esquecimento. Eu não lembro dele, mas é um Pokémon que, tipo, parece uma molécula, aí a evolução dele é uma molécula fazendo mitose, por exemplo. Acho que o nome dele é até, tipo, mitose, alguma coisa assim, bem parecido com mitose. Mas com Tartígrado eu nunca vi. Mas se tivesse um Pokémon tipo Tartígrado, ele ia ser bem foda, né? Porque Exatamente, ia ser resiste a ambiente. brabíssimo. Tipo, iam tacar fogo nele, ele ia estar suave. E se congelasse ele ia estar suave. Pois é, não ia ter fraqueza nenhuma, ia ser tipo um Pokémon indestrutível, velho. O vírus tem uma mesma evolução do vírus da gripe. No caso do corona, ainda não dá pra gente saber se é o mesmo, digamos assim, né? A gripe, ela realmente tem uma evolução rápida também. Por isso que todo ano a gente tenta uma vacina, digamos assim. Porque cada ano é literalmente como se fosse um vírus diferente da gripe aparecendo. Então, se eu tomei a vacina no passado, não necessariamente eu vou estar imune nos anos seguintes para os novos tipos, né, de vírus da gripe que aparecem. E aí tem gente que fala assim, eu tomei a vacina, aí, sei lá, 2 semanas depois eu peguei gripe, fiquei doente. Provavelmente você pegou um outro vírus de gripe, não foi o que você tomou a vacina, assim. Seria, ou se foi tipo assim, você tomou a vacina e no mesmo dia você entrou em contato com o vírus mesmo, tipo, alguém tossiu na sua cara, sei lá, e não deu tempo de agir, né? A vacina não deu tempo dos seus corpos prepararem os anticorpos, seu corpo, seu organismo prepararem os anticorpos e etc. Isso acontece muito comigo, não mais, né? Mas antes eu lembro que eu odiava ter que todo ano tomar vacina de gripe, porque eu tomava, era 2 dias depois eu tava destruído, acabado, morrendo de gripe, tossindo, com a garganta toda zoada. Mas isso porque, tipo, minha imunidade é baixa, né? Isso. Então não tem muito o que fazer. Mas é importante tomar por conta disso, né? Quando você injeta o vírus a vacina, né? Que tá com um vírus mais fraco, seu corpo ele fica mais resistente. E deixa eu ver, alguém falou uma coisa que eu ia comentar, mas esqueci. Fazendo um paralelo com evolução, né? Por que é importante quando você tá com a garganta zoada? Se você não tomar bezetacil, preferir tomar antibiótico, que é o que eu faço sempre, você tomar certinho, né? Tipo, sempre do jeito que o médico fala para você tomar, tipo, seguir o intervalo de tempo e tudo mais. Porque o antibiótico, ele mata a bactéria, o vírus que está te infectando. Só que assim, para você estar no estado que você está a ponto de tomar remédio, é porque tem muita bactéria ou vírus te infectando já. Porque
Ele já entrou no seu organismo e se reproduziu muito a ponto de fazer um estrago enorme em você e você se sentir péssimo, tipo, a ponto de não conseguir nem engolir e sentir dor, por exemplo. E quando você toma antibiótico, você está tomando um remédio que mata, tipo, às vezes, sei lá, 99% dos vírus que estão dentro de você, né, ou das bactérias. Mas sempre tem 1% que, por conta dessa variabilidade genética, é um pouco resistente ao remédio que você está tomando. Por isso que é importante você tomar sempre no intervalo de tempo que o médico fala. Porque se você para de tomar, sei lá, ele fala 10 dias, mas você tomar 7 e acha que está tudo bem, vai ter aquele 1% de vírus que vai estar na sua garganta ainda, que vai sobreviver, vai se reproduzir e vai ser muito mais forte do que o vírus que estava antes. Então você vai ter tipo, um estrago muito maior em você mesmo. E o antibiótico que você estava tomando, que já é forte, né? Todos são, não vai fazer mais efeito. Você vai ter que tomar uma coisa mais forte ainda para matar esse vírus que, tipo, se proliferou dentro de você. Eu tinha visto até uma imagem disso, muito legal. Exatamente disso que você está falando, acho que eu não vou achar. Que era uma placa. Putz, não vou achar. Mas era uma. Ah, era isso aqui, ó. Era tipo isso, não era essa imagem, mas era tipo isso. Aqui, ó. Deixa eu abrir grande aqui. Então, essa placa, eles inocularam aqui uma espécie de bactéria, né? Provavelmente, talvez gripe não, no caso, sei lá, alguma bactéria aí, não dá para saber qual. E aí colocaram os comprimidos, literalmente, aqui em cima. E aí mostrou como que isso afetou a bactéria. Ela literalmente recuou e ela nem conseguiu se produzir tão próximo assim desses comprimidos. E aí, depois de um tempo, não sei qual exatamente, porque eu não estou aberto aqui, o estudo aberto, mas depois de um certo tempo, essa mesma bactéria já era capaz de ficar próximo de alguns antibióticos. Olha que medo, gente, sério. Exatamente, é um É negócio uma muito questão perigoso. de tempo. E sendo meio alarmista, né? Tem um tempo que eu li uma matéria falando que tinha uma superbactéria já, mas só existe um laboratório, por enquanto não infectou ninguém, que é resistente a todos os antibióticos que já criaram no planeta Terra, né? Meu Deus. Então, para matar essa bactéria, você precisa de um mega ultra antibiótico que ninguém ainda nem inventou. Por conta disso mesmo, né? Da evolução natural das bactérias. Não estava sabendo dessa bactéria, dessa É. superbactéria. Mas tá contido, tá bonitinho no laboratório, ninguém vai soltar nem nada. Será que ela é Espero. natural? Não sei, acho que não. Nossa, pesado, hein? E aqui é mais uma conclusão do que a gente estava falando, né? Da semelhança entre as moléculas do DNA. Então, esses avanços que está tendo em estudos de biotecnologia, biologia molecular, elas têm permitido que a gente compare diretamente uma estrutura genética de diferentes espécies, até da mesma espécie, só que para diferentes indivíduos, né? Que nem o teste de paternidade, né? Enfim. Então, basicamente, é uma comparação das sequências do DNA, né? Dos nucleotídeos. E é muito legal isso, porque, assim, aí vem o que amarra, né? Tanto a evolução mais que o Gomes estava falando e a que eu estou falando agora, porque é que nem ele falou na parte do neodarwinismo. Tudo que a gente está vendo com estudos de fósseis, de anatomia comparada, está sendo confirmado com os estudos biomoleculares. Então, essa estimativa de parentesco ela é reforçada por esses estudos. Então, é aquela coisa que eu falei, todos nós somos parentes a algum nível de todos os seres. E acho que por enquanto é basicamente isso. Antes de eu mostrar aqui o exercício. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Manda, Marília. Gente, lá atrás, quando a gente tava falando lá dos ursos polares, eu não entendi Uhum. coisa que na verdade eu não lembro, me ajudem. Tipo, beleza, um urso polar teve 2 filhotes, um é branco e o outro, por uma chance do azar, ele saiu marronzinho.
Uhum. Por que que o gene dele não vai pra frente? Tipo, se ele consegue viver lá normal, por que que o filhotinho que nasceu branco vai ter vantagem adaptativa em si, vantagem, sei lá, o nome certo? Porque o Do... marronzinho provavelmente vai morrer, tipo, de fome muito cedo. Porque assim, pensa, num ambiente que tem muita neve, eles vão caçar, sei lá, uma foca que tá ali moscando numa geleira. A foca vai ver o urso marrom há muito tempo, tipo, muito longe, né? Tipo, cara, tem um ponto marrom se aproximando que tá vindo me comer. Agora, quando é o urso branco, não, tipo, dificilmente vai perceber. Então, eles conseguem ter essa vantagem predatória, né, por assim dizer. E isso não só com o urso, tipo, com qualquer outro predador natural também que não se adaptou direito ao ambiente, isso acontece. Ah, beleza, gente. Obrigada. Eu tinha essa dúvida. Não sei porque eu vou mutar aqui. Eu estava escrevendo aqui para responder a Karina, mas acho que, como você já respondeu, eu vou falar. Então, ela perguntou para mim, né? Qual a área que permite fazer esses estudos? Os estudos que eu comentei de fósseis, os biomoleculares, enfim. É bem amplo, na verdade, né? Você tem muita graduação e mesmo pós-graduação, que eu acho que é mais após que você vai conseguir se especializar nisso, que você faz para ter uma boa base, assim, a graduação é mais para ter uma base mesmo, né? Tem a própria biologia, né, ciências biológicas, que está aí, é bem democrática, ela abrange muita coisa, e você consegue ir para a parte tanto de fósseis, quanto a parte de biologia molecular, tanto de anatomia comparada também, né, a anatomia é muito estudada, então, bom, nessa parte de fósseis, eu acredito que geografia também, de certa forma, porque se você se especializa em. Aliás, melhor que geografia, geologia. Eu acho que geologia ainda é melhor, porque você consegue ter uma boa base para paleontologia. É claro que fica faltando ali um pouco de conhecimento mais, né, da parte biótica, porque a geologia é basicamente o estudo de rochas, minerais, então você tem muita coisa biótica, mas querendo ou não, você entende bem o ambiente que aqueles fósseis estavam se desenvolvendo. Então, acho que é uma boa base. E às vezes, numa pós-graduação, a pessoa se especializa em paleontologia. Tem o meu curso, Ciências Ambientais, que também dá para você ir para todos esses lados, tanto estudo de fósseis, anatomia comparada, a parte de biologia molecular, porque, enfim, a gente tem geologia, 3 semestres de geologia, mais, sei lá, uns 4 semestres com várias matérias de biologia, fora física, enfim, várias coisas. Então, você consegue ter uma base, uma boa base para fazer uma especialização, se for a área que te interessa. Mais sobre a biologia molecular, pode ser farmácia, não sei se alguém tem interesse em fazer farmácia. Medicina também consegue, mas aí é uma parte mais arqueologia, né? Aí é mais talvez a espécie humana, né? Somente a espécie humana. Deixa eu ver. Medicina veterinária, por que não? Acho que, acho que basicamente essas, assim. Mas pode ser que tenha muitos mais que eu não estou lembrando, mas é basicamente isso. O, o Gomes perguntou quais cursos vocês querem prestar. É verdade, eu sei de alguns só que querem Eu sei testar de alguns alguns também. cursos, mas de todo mundo que tá aqui não. Todos os alunos, pelo menos. Eu perguntei no primeiro dia de aula para todo mundo, mas eu confesso que eu não lembro quem é quem. Então, Ah, impossível, velho. Não, a provavelmente. Verônica quer bio mesmo, né? Então tá no lugar certo. Ah, legal, hein? Gente, biologia é maravilhoso. De todas as ciências, assim, que tem química, física, Legal. sei lá. Tudo você consegue resolver com biologia. Porque a biologia é o pilar central, assim, de todas as ciências, tirando filosofia. Mas, enfim. Se você pensa em fazer, quero fazer química, quero fazer física, faz biologia primeiro, que você vai gostar mais, e depois você faz outro.
Mentira, gente. Mas é. Olha, ciências ambientais está aí também, viu? Bem completo. Ciências ambientais também. Olhem a grade, né? Convido vocês a olharem a grade. Na Unifesp Diadema também tem biologia, também tem farmácia, também tem química, tem todas essas graduações, então, Uhum. tudo na Unifesp, fora as outras faculdades, né? Sim. Gente, se tiver mais alguma pergunta, eu queria mostrar aqui um. Ixi, não tenho certeza. Ah, normal. Eu demorei para escolher o curso que eu ia fazer. Também. Bom, tem uma pergunta aqui do Enem, uma pergunta de 2016. Aí eu convido vocês para a gente responder junto. Vou ler aqui. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Então, está falando da origem comum. E a hipótese é que existem processos biológicos comuns a todos nós. E aí a pergunta é, um exemplo de tal processo é a primeira, letra A, desenvolvimento embrionário. Todos os seres que existem têm embrião, tem esse desenvolvimento embrionário? Já respondo, né, que não, vocês devem saber que não, então, enfim. Todos os seres vivos se reproduzem por meio da reprodução sexuada? Também não, porque também tem reprodução assexuada, enfim, tem células que só se dividem e pronto. Então, não, né? Todos os seres têm respiração aeróbica, respiram por meio do oxigênio? Não. Todos os seres realizam excreção urinária? Essa a gente vai falar mais também quando for falar do sistema urinário, mas não, só os mamíferos possuem rins, vias urinárias, e os outros, né? A gente está falando de todos. E a síntese proteica. Assim, nem se eu não tivesse falado nada disso que eu falei hoje para vocês, por eliminação, já dava para marcar a letra E, né? Já dava para a gente colocar aqui como a certa. Só eliminando aqui. Mas como a gente sabe que todos os seres vivos possuem proteína tanto na sua estrutura ou produzem proteína para algum tipo de função, para alguma enzima, ou consomem proteína para produção de energia, enfim. Então, é a letra E. É só um exemplinho mesmo. Que a Verônica falou, eu chutaria E. É isso Sim, mesmo. chutou certíssimo. Se eu chutar certo, é isso aí. Eu acho que da minha parte especificamente era isso. Não sei se você tinha mais alguma coisa para acrescentar. Tem, eu coloquei um exercício também para fazer com eles. Você quer que eu ponha aqui ou você quer que eu Pode pôr, pode pôr. pôr? Tá aí já. Só descer mais um pouquinho. Aí, essa questão eu peguei do Brasil Escola, que é um site muito bom de exercício, que sempre tem um gabarito, os gabaritos deles é tudo com resposta explicativa. E essa eu achei até que facinho, tipo, vamos lá. Considerando diferentes hipóteses evolucionistas, analise as afirmações abaixo e as respectivas justificativas. A. O urso polar é branco porque ele vive na neve. E B. O urso polar vive na neve porque é branco. As afirmações A e B podem ser atribuídas respectivamente a. Essa é uma daquelas clássicas perguntas que eu falei, né, lá no comecinho da live, que caem muito em vestibular, que é falando, tipo, dando palavras-chave de duas teorias diferentes e falando para você falar qual é qual, né? Então, alternativa A, Lamarck, Darwin. A primeira afirmação A fala de Lamarck e a afirmação B fala de Darwin. O que vocês acham? Billy acha que não.
Mais alguém? Beleza, vamos de bem, então. Pasteur e Lamarck. Essa, obviamente, não, né? Pelo amor de Deus, porque Pasteur, ele foi um cientista muito importante, só que ele falava muito sobre os estudos dele relevantes na área de origem da vida. E é um assunto bem bacana, que dá pra gente falar em outra live, talvez, mas risca porque Pasteur não tem nada a ver. C. Einstein e Darwin. Essa aí você, tipo, nem precisa terminar de ler, né? Você já arrisca direto. D. Darwin e Mendel. Não, né? Porque Mendel estudou muito sobre a área da genética. Tipo, complementaria essas duas afirmações, mas não tem porquê. E por último, Darwin e Lamarck. Tá bem parecido, né? Tipo, a A e a E só inverte os nomes, né? A ordem dos resultados. Vocês estudariam qual nessa? Billy Joe e G. Quem mais, gente? Quem vai de A? Verônica ia na A. Mais alguém? Quem dá mais? Minha mãe ia na A. João ia na E. Ó, tá bem dividido, mano. Dois E, dois A. É bem democrático, né? É, quem vai desempatar aí? Karina ia na A. E aí? Mais alguém? A Gi mudou pra A. É isso, gente. Ó, quem acertou A, quem marcou A, quer dizer, chutaria A, ia acertar. E quem marcou E provavelmente ia errar, mas por questão de confusão mesmo. Por que que é Lamarck o A e o B é Darwin? Olha, o urso polar é branco porque vive na neve. Tipo, ele tá falando que de todos os ursos do mundo, se todos eles fossem jogados na neve, todos eles iam ficar brancos por conta da lei do uso e do desuso, né? Por algum motivo, a pele deles ia ficar branca e todos Os os filhos filhos dela ser dele, branco, é. e os filhos deles iam nascer brancos por conta disso. Tipo, essa informação tá falando que, assim, se o urso, se fosse qualquer outro tipo de urso, não polar, né? Fosse, sei lá, o urso panda, ele é listrado porque ele come bambu, sabe? Um bagulho assim. Isso é tipo o clássico de Lamarck, do uso e desuso. O B, o urso polar, vive na neve porque ele é branco, é 100% seleção natural. Porque não tem por que um urso que não seja branco viver na neve. Logo, todos os ursos que vivem na neve são polares e são brancos, porque eles estão mais bem adaptados a esse ambiente. Eles têm vantagem competitiva. Exatamente. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Ficou meio estranho, meio confuso. Levada pelos outros, a Giovana. 100% eu também. Ah, você também deu umas recomendações aqui, né? De vídeo. Dei, é verdade. Esse primeiro link é uma videoaula daquele professor, é Rafael, o nome dele? Não lembro. É, Samuel. Samuel, daquele mesmo professor, só que falando sobre as duas teorias, né? Lamarck e Darwin. É uma videoaula de 20 minutos, 23 minutos, é um episódio de, sei lá, de um anime, que você pode assistir a videoaula no lugar. E, assim, é muito mais explicativa em vários detalhes, né? E é muito boa porque a lousa dele é perfeita. Tipo, ele escreve palavras-chave, você... Calma. Vai, Joaquim! E é muito bom, gente. Recomendo que você assista para complementar. E a segunda é um. O que foi, garoto? Tem que falar latinho, hein? O que quer ter na sua? A segunda é um vídeo muito engraçado, que é uma batalha de rap entre o Darwin e o Ash. O ruim é que ela tá toda em inglês, mas vale a pena vocês assistirem porque é bem bacana. Eu acho que não tem legenda em português, mas mesmo assim vale a pena vocês assistirem porque é muito engraçado, né? É bem legal. É muito boa mesmo, muito bom essa batalha. Pode parar aqui a apresentação da minha tela ou você quer?
Pode, eu acho que é isso, não tem mais nada para acrescentar. Mas agora a dúvida. Vou interromper a gravação também, porque o vídeo deve estar gigante, tá, gente? Basicamente é isso. Eu vou mandar lá no Drive e depois mandar pro Drive do cursinho. Aí quem perdeu, assiste.